Fala minha galera linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Vamos agora aprender sobre a lei de Hess. Então já deixa o like nesse vídeo, compartilha com a tua galera e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E eu tô deixando aí o link da minha plataforma na descrição do vídeo pra você clicar e estudar comigo, aprender química com o meu método, tudo bem? Então vamos lá, gente, olha só. Antes de eu te explicar o que é a lei de Hess, eu preciso combinar algumas habilidades importantes com você, tá? Por quê? Eu percebo que muita gente tem dificuldade em lei de Hess justamente por não saber as habilidades básicas que são necessárias para você executar a lei de Hess. E quando eu falo habilidades básicas, eu não estou falando que são habilidades fáceis, mas são habilidades de base. Você precisa dessa base para você construir a lei de Hess junto comigo. Tudo bem, galera? Então a primeira coisa que eu quero conversar com você é: tudo que a gente faz a equação, a gente vai fazer igual ao ΔH. Então, por exemplo, galera, ó, uma alteração que as questões elas vão exigir que você faça às vezes para você executar a lei de Hess é isso aqui, ó. Às vezes é necessário multiplicar a equação por um número, sei lá, por 2, por 3, por 4. Beleza pura? E aí, vamos lá. Se você multiplica a equação por um número, você vai multiplicar o ΔH por esse mesmo número. Então se liga só, peguei essa equação aqui que diz que 1 mol de H2 reage com meio mol de O2 gasoso, formando 1 mol de água líquida. E aí tá aqui o ΔH dessa reação, menos 286 kJ. Cabral, preciso saber isso memorizado? Claro que não, não precisa. Só que veja, galera, essa equação é exatamente a de cima, só que dobrada. Veja, daqui pra cá eu multipliquei a equação por 2. Tá vendo isso? Então, ó, daqui pra cá, veja, ó, daqui pra cá, a gente literalmente multiplicou a equação por 2, a gente dobrou todo mundo. Veja, de 1 mol de H2 foram para 2 mol de H2, de meio mol de O2 foi para 1 mol de O2, de 1 mol de água foram para 2 mol de água. Então eu tô literalmente, galera, dobrando, multiplicando a equação química por 2. E aí, se eu multiplico a equação química por 2, o que eu faço com o ΔH, Cabral? Gente, se eu multiplico a equação química por 2, eu também vou multiplicar o ΔH por 2. Isso significa dizer que o ΔH dessa reação vai ser esse, só que vezes 2. Tudo bem? Então ele vai ser negativo e 286 vezes 2 vai dar 572, tudo bem? Então vai ser menos 572 quilojoules. Então guarda isso pra mim, tá? Sempre que eu multiplicar a equação por um número, eu também irei multiplicar o ΔH por esse mesmo número. Então, Cabral, se eu triplicasse essa equação, se eu multiplicasse todos os integrantes dela por 3, então você vai multiplicar o ΔH por 3. Cabral, se eu multiplicasse por 4, hein? Então você vai multiplicar o ΔH por 4. Guarda isso pra mim, tá? Essa é a primeira habilidade que eu preciso que você saiba. A segunda habilidade, galera, é: às vezes vai ser muito necessário você inverter a equação. E o que é, galera, inverter uma equação? De forma bem tranquilinha, tá? Inverter uma equação é você fazer o produto que era produto vai ser agora reagente e o que era reagente agora vai ser produto. É trocar as coisas de lugar. Tudo bem, galera? Pegou a visão? E aí, sempre que você inverte a equação, você vai alterar o sinal do ΔH. Então, se o ΔH é negativo, ele vai ficar positivo na equação invertida. Se o ΔH na equação original é positivo, na equação invertida ele vai ficar, então, negativo. Beleza? E aí, se liga nesse exemplinho aqui, ó. Carbono mais O2 formando CO2. E aí o ΔH menos 393,5 kJ. Aí eu vou inverter essa equação. Então o CO2, que era um produto, ele agora virou um reagente. Pegou a visão? Carbono e O2, que eram reagentes, agora se tornaram produtos. Então veja que essa equação é aquela de cima, só que invertida. Então o ΔH dela vai ser o quê, Cabral? Se lá em cima era negativo, aqui agora vai ser positivo. E você vai manter o valor, 393,5 kJ. Ou seja, se aquela equação ali em cima, Cabral, é exotérmica, o inverso dela, o oposto dela, é endotérmica. Deu pra entender, galera? Tranquilo até aqui? Então essa é uma habilidade que eu preciso muito que você saiba. Sempre que a gente inverter uma equação, a gente vai alterar o ΔH dessa equação. E a terceira habilidade, galera, é você colocar a lei de Hess na prática, tá? O que Hess percebeu? Ele percebeu isso aqui, galera, ó. Quando você soma duas equações que são consecutivas, como assim reações que são consecutivas? Veja só, a primeira reação, carbono mais meio de O2 forma CO. A segunda reação é CO mais meio de O2 formando CO2.
reações. Então essas duas reações elas são consecutivas porque o produto de uma é o reagente da outra, tá? Essa é a principal característica de reações consecutivas, de reações sucessivas, tá? Uma acontece após a outra, tudo bem? Então veja, a primeira equação ela ocorre para formar o CO que vai ser consumida aqui embaixo, dando origem à segunda reação. Deu para entender? Então o Hess percebeu que quando você soma, galera, duas equações sucessivas, o ΔH dessa reação que você vai obter vai ser a soma dos ΔHs de cada uma das etapas, tá? Então o Hess ele percebeu que quando você tem uma reação, tá, que pode ser escrita em etapas, o ΔH dessa reação vai ser a soma dos ΔHs de cada etapa. Tudo bem? E isso daqui vai ao encontro do que a gente já combinou. Tudo que eu faço na equação, eu faço no ΔH. Entendeu? Então veja, galera, veja só. Se eu somar essas duas equações aqui, ó, como eu tenho 1 mol de CO aqui e 1 mol de CO, eu posso dar a curry, que é cortar em inglês, pegou a visão? E aí, quando você soma agora todos os reagentes, você vai chegar nisso aqui, ó, carbono sólido mais meio mais meio, vai dar 1, né? Vai dar então 1O2, ó, 1O2 gasoso, tá? Formando o que, Cabral? Só tem agora o CO2 gasoso como produto. Então, formando CO2 gasoso. E aí, o ΔH dessa reação vai ser o que, Cabral? Bom, como tudo que eu faço na equação eu faço no ΔH, para chegar nessa equação global, eu não somei essas duas. Então, para chegar ao ΔH dela, eu vou somar aqueles dois ali. Então, o ΔH dessa reação vai ser a soma do ΔH da primeira etapa mais o ΔH da segunda etapa. Isso daqui que é a lei de Hess. Tudo bem, minha galera? Aí tu fala assim, Cabral, você pode me dar um exemplinho? Claro, mas primeiro você vai dar o print no quadro, vai, printa aí, o quadro é teu, printa. Printa que já vou te mostrar exercícios pra fixar isso na tua memória, vai. Printou, vamos continuar, minha galera. Se liga nessa primeira questão, galera, onde eu te dava essas duas equações aqui em etapas, tá vendo? Ó, C2H4 mais 3O2 formando 2CO2 e 2H2O, e o ΔH da primeira menos 1.410 kJ. Na segunda, C2H6O mais 3O2 formando 2CO2 mais 3H2O, e o ΔH menos 1.367 kJ, tá? Aí eu quero saber quanto que vale o ΔH dessa equação aqui. Aí tu fala assim, mas Cabral, eu posso calcular o ΔH dessa reação usando esse daqui? Posso. Sabe por quê? Quando eu olho para o C2H4, ele aparece aqui, quando eu olho para a água, aparece nas duas, e quando eu olho para o C2H6O, ele aparece aqui. Então, todas as substâncias que formam essa equação estão distribuídas por essas duas equações, o que significa que eu posso montar essa equação usando aquelas duas ali. Pegou a visão? Só que para você resolver lei de Hess, galera, você aprendeu as habilidades comigo e você precisa entender que brincar de lei de Hess é brincar de quebra-cabeça. Como assim, Cabral? Você tem que olhar para a equação que você quer montar para você entender onde estão as coisas nas quantidades em seus devidos lugares. Cabral, não entendi. Só para você pegar o meu ponto. Quando eu olho para essa equação aqui, eu tô olhando para ela. Eu tô vendo que eu preciso ter 1 mol de C2H4 nos reagentes. Procura pelo C2H4. Aí você fala assim, Cabral, já achei, ó. Ele tá aqui na reação de cima. Ele já está do lado dos reagentes? Já. Eu preciso de 1 mol dele. Eu já tenho 1 mol dele? Já também. Então o que eu preciso mexer? O que eu preciso fazer nessa primeira equação? Nessa primeira equação aqui, você precisa fazer absolutamente nada. Você vai manter ela do jeito que tá. Beleza? E aí, se você não faz nada na equação, você também não vai fazer nada, tá? No ΔH, vai fazer nada. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou repetir essa equação aqui em cima, tá? Então vai ficar assim, gente, ó. C2H4 mais 3O2, confia que vai dar certo. Formando, vamos lá, 2CO2 mais, deixa eu ver, 2H2O. Então, mantive, né? E aí, o ΔH dessa reação vai continuar sendo, deixa eu ver, menos 1.410 kJ. Pronto, mantive. E aí, galera, como eu já olhei para esse cara aqui, eu vou dar um OK. Pronto, dei um OK nele. Cabral, agora eu vou olhar para a água. A água não é um ótimo candidato. Sabe por quê? A água, ela aparece nas duas equações, então eu não gosto de mexer com substâncias que aparecem simultaneamente nas duas equações não, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com substâncias que aparecem numa única equação, beleza? Então eu vou pular a água. Vou agora olhar para o C2H6O. Quando eu olho para o C2H6O, eu vejo que ele está do lado dos produtos. Eu tenho 1 mol de C2H6O nos produtos. Quando você procura pelo C2H6O, você achou ele aqui
na equação 2, ó. Aí você fala assim, Cabral, achei ele. Só tem um problema, qual? Ele tá nos reagentes. E agora, Cabral? Problema nenhum. O que você vai fazer então com essa equação? Se ele é um reagente e você quer que ele vire um produto, então você vai literalmente inverter, tá, essa equação. E aí não esquece, né? A gente aprendeu. Quando você inverte a equação, o que você faz com o sinal? Você vai trocar o sinal daquele ΔH. Então a segunda equação, galera, trocada, invertida, ela vai ficar assim, ó. Esses dois caras que eram produtos vão virar reagentes agora, e então vai ficar assim, ó. 2CO2, ó, 2CO2, mais 3H2O, ó, mais 3H2O como reagentes, gerando, e agora esses dois carinhas vão ser produtos, ó. C2H6O, pronto, mais 3O2. 3O2. E o ΔH, que antes era menos 1.367, agora vai ficar positivão. Então vai ficar assim, ó, mais 1.367 carambolas, quilojoules. Tá tudo bem, galera? Na paz, né? Tá, Cabral, e agora, hein? O que eu faço? Agora? Repara, ó, produto de um reagente do outro. Você vai aplicar a lei de Hess. Entalpia de equações sucessivas, você soma. Você não esquece jamais. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou somar agora essas duas equações, ó. Ah, Cabral, mas eu tô com medo de não dar certo, gente. Lei de Hess é uma questão de fé também. Tem que ter fé que vai dar certo, tá? Então vamos lá. Quando eu somo essas duas equações, como eu tenho 2 mols de CO2 no produto e 2 mols de CO2 no reagente, eu posso, ó, que é cortar em inglês. Como eu tenho 2 mols de água e aqui eu tenho 3, eu posso, aqui. E aí vai sobrar uma aguinha aqui, né? Vai sobrar uma aguinha. Tá? Porque eu só cortei 2 ali das 3 que eu tenho. Beleza pura? Cabral, como eu tenho aqui, ó, 3O2 no reagente e 3 no produto, ó, que é cortar em inglês, então eu fiz o curry. E agora, Cabral? Agora você vai somar o que sobrou, ó. C2H4 mais H2O, formando, deixa eu ver, C2H6O. Para tudo, dá um confere agora. Essa equação aqui, gente, é exatamente a que a gente queria montar? Sim, né? É exatamente a equação que a gente queria montar. Carambolas. Então deu certo, Cabral? Deu certo. E aí, gente, se essa equação é a soma daquelas duas ali, então o ΔH dessa equação, tá? O ΔH da reação, gente, dita global, vai ser a soma daqueles dois ali. Ou seja, vai ser menos 1.410 com mais 1.367. Tá aí. Aí tu fala assim, Cabral, quanto que vai dar esse valor? Vamos lá, gente, vamos resolver com toda calma e paciência do mundo, tá? Vamos lá, gente, ó. Aqui vai ser um 3, né? Aí ali, galera, 5... Deixa eu ver, será que é 53? 6, não, é 43, eu acho, hein? 43, vai dar 43. Então tá aqui, ó. Menos 43 quilojoules. Tá aí, ó. Pronto, por que menos, né? Porque esse termo, numericamente falando, ele é maior do que aquele cara ali, né? Então é isso, menos 43, é isso? Aí seja 10, é isso, né? Deixa eu ver, 3, vai 10, vai 1, 4, mais um 10, mais um 11, é isso mesmo, é isso mesmo. Pegou a visão, galera? Deu pra entender? Vai lá, minha galerinha, dá aquele print maravilhoso. E eu ainda não acabei. Vamos fazer mais uma questãozinha, vai. Printa aí. Printou. Vamos continuar, minha galera. Fala, minha galera linda e maravilhosa. Nessa outra questão, tá, que já caiu no Enem, inclusive, ele me dava duas equações em etapas. C2H2 mais 5 meios de O2 formando 2CO2 e 1 mol de H2O. E falava que o ΔH dessa equação é de menos 310 quilocalorias, tá? E a equação 2 era C6H6 mais 15 meios de O2 formando 6 mols de CO2 mais 3 mols de H2O. E falava que o ΔH dessa equação é de menos 780 quilocalorias. E aí ele pedia o ΔH dessa reação aqui, ó. Aí eu falei assim, Cabral, não sei fazer. Claro que sabe. Vamos lá, primeiro eu vou olhar pra ela, tá? Aí eu vejo que eu tenho 3 mol de C2H2 nos reagentes e 1 mol de C6H6 no produto. Então eu vou procurar pelo C2H2. Onde é que ele tá? Ele tá na 1 ou tá na... Ah, ele tá aqui, ó, na 1. Cabral, eu quero o C2H2 no lado dos reagentes. Ele já tá no lado, na posição certa? Tá, mas eu quero 3 mol dele e aqui eu só tenho 1. Carambolas, Cabral. O que eu vou ter que fazer então? Essa equação eu vou precisar multiplicá-la por 3, né?
toda a equação. Ah, não, Cabral, multiplica só esse cara. Não, tem que multiplicar a equação inteira, porque senão você altera o balanceamento, tá? Cuidado com isso. E aí o ΔH, então, esse ΔH, ele vai também ser multiplicado por 3. Então, peraí, ó, eu vou reescrever aqui a equação 1. E aí, multiplicando toda ela por 3, vai ficar, ó, 3 vezes 1, 3C2H2, mais 3 vezes 5 sobre 2 vai dar 15 meios, tá, de O2, formando, vamos lá, 3 vezes 2, 6 mol de CO2, mais 3 vezes 1, 3 mol de H2O. E aí lembra, tudo que eu faço na equação eu replico no ΔH, certo? Então esse ΔH aqui agora não vai ser mais menos 310 quilocalorias, vai ser 310 vezes 3 negativo, ou seja, vai ser 930 menos 930 quilocalorias. Tudo bem? É 3 vezes menos 310, vai dar menos 930 quilocalorias, tá bom? Então, ó, como esse cara aqui eu já ajustei, está no lado que eu quero que ele esteja, que é dos reagentes, e na quantidade que eu quero que ele esteja, eu dou um ok nele. Agora eu vou olhar para o C6H6, que é o benzeno. Quando você olha o C6H6, fala para mim onde é que ele está, hein? Ele tem que estar no produto. Aí eu olho aqui na equação 2, né? A partir do momento que eu mexi ali na equação 1, eu não mexo mais nela, tá? Então só me resta agora olhar para a equação 2. Como eu quero o C6H6 no produto e aqui ele está no reagente, o que eu vou ter que fazer, Cabral? Eu vou precisar, gente, inverter, tá? Essa equação. E aí não tem caô. Você, quando inverte a equação, qual é a resposta do ΔH? A resposta é, no ΔH, vai ser de trocar o sinal. Beleza? Então vamos fazer isso, galera? Tá aqui, ó. Vou reescrever a equação 2. Então, inverter, galera. Quem é produto vai virar reagente, vai pra lá. E quem é reagente vem pra cá virando produto, certo? Então vai ficar assim, gente, olha. 6CO2, ó, 6CO2, mais 3H2O, que antes eram produtos, agora viraram reagentes, formando, e esses caras que eram reagentes agora serão os produtos, ó, C6H6, mais 15 meios de O2, ó. Pronto. E aí o ΔH, que antes era menos 780 quilocalorias, agora vai ser mais, eu alterei o sinal, mas você mantém o valor 780 quilocalorias. Cabral, e agora, hein, Cabral? O que eu faço para terminar essa questão? Ué, galera, entalpia de equações sucessivas você soma. Então tá aqui, agora eu vou somar essas duas equações, ó, soma. Quando você soma essas duas equações, eu acho que você já maldou que eu posso dar Akari, já que eu tenho 6 CO2 dos dois lados, né? Cabral, eu também tenho 3 mol de água aqui no reagente e 3 mol de água ali no produto. Então, Akari. Cabral, 15 meios de O2 nos reagentes, 15 meios mol de O2 nos produtos. Akari. E aí, o que sobrou, galera? Sobrou agora isso aqui, né? Nos reagentes, ó, 3 mol de C2H2, beleza? Formando 1 mol de C6H6. Tá vendo aí, galera? Deu certo, ó. Eu montei exatamente a equação que a gente quer. Exatamente. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E aí, minha galera, não tem caô, né? Se essa equação é a soma dessas duas, então o ΔH dessa equação vai ser a soma daqueles dois ΔHs ali, ou seja, menos 930 com mais 780. E aí, se você fizer essa continha, galera, você vai chegar em menos 150 quilocalorias. Pronto. Tá aí, galera. Você agora aprendeu e dominou lei de Hess. Vai lá, minha galerinha, dá aquele print maravilhoso. Vai. Printa aí, mané. Printa mesmo, hein? Printo. Então, o Cabral vai me ensinar. Bom, minha galerinha linda e maravilhosa, tô muito feliz de ter você aqui comigo. Não esquece, tá? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilha com a tua galera, na moral mesmo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E também não esquece que eu tô deixando aí o link da minha plataforma na descrição desse vídeo pra você clicar, fazer a sua matrícula e vir aprofundar os estudos da química com o meu método, tá, galera? Tô regravando um curso, tô lançando agora um curso novinho de química com aulas super atualizadas do básico ao avançado para você jogar na química, não só no Enem, mas até mesmo nos vestibulares mais tradicionais como o FUVEST, o NESP, o FPR, o SCE, não tem caô, tá? Vem estudar comigo que eu garanto que você não vai se arrepender. E eu espero de coração, tá? Que essa aulinha aqui tenha sido pra você, que ela foi muito pra mim, um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, valeu, minha galera!